quantas, né, pessoas aqui, uma elipse, e já vi por que também, né, uma elipse, né, deixa aqui o círculo também, vocês vão ver para que vão servir esses caras, né? Então, quantas pessoas cabem na Paulista? Não sei. E como é que eu vou fazer isso? Muito simples. A Paulista, ela existe, né? Obviamente, por favor, né? Ela tem dimensões, não é? Então ela tem, por exemplo, comprimento, largura, sei lá o que, né? É mais comprimento e largura, obviamente, né? Mas, né, tem as falas, dá para fazer um volume ali, mas é bem específico, que não vai ser o caso aqui. Mas, para os nossos fins, o que importa é o que está na superfície dela. E essa superfície é uma área, né? Agora, que área? É um círculo? Não. É uma elipse? Não. Ela é um retângulo, né? E ainda caiu retinho. Ela é um retângulo que pode ser considerado como retinho. Ela não é exatamente assim, né? Quem já andou por ela sabe que ela tem ali uma curvinha pequena, né? O ângulo da curva é pequeno, mas não é uma reta, né? Não é uma reta. Então, a nossa Paulista sendo ali um retângulo, ela já pode ser considerada como realmente, né, o próprio retângulo, que é uma figura geométrica bastante conhecida. Então, o que ela é? Ela é um retângulo. Um grande retângulo. E o que o retângulo tem? Né? Bom, ele não tem volume, né? O volume dele tende a zero, né? Desculpa, a altura dele tende a zero. Então ele tem comprimento, que é o lado maior, e largura, que é o lado menor, né? Então a gente pode já começar com isso. Então aqui, ó, comprimento, e depois a gente põe largura, né? Primeiro vamos deixar no comprimento. Bom, como é que eu meço o comprimento? O comprimento até que é fácil medir, né? É fácil fazer aí uma aproximação muito fiel, muito fidedigna, ou então consultar na internet. Como eu falei, né? Faço acesso a Paulista e também tenho o carro, então eu posso pegar, como eu fiz, o meu carro e percorrer a Paulista. E o que eu fiz? Peguei meu carro, zerei ali o marcador de viagem, ali, o trip, né? Zerei ali na pracinha, bem em frente ao shopping, lá o Shopping Paulista, se não me engano, Pátio Paulista, alguma coisa assim. E aí, zerei esse cara, fui até a ponta e voltei. Nesse mesmo ponto. Que ela tem um retorninho ali, né? Na Consolação, ali antes da Consolação. Né? E, inclusive, né? Aqui é o Pátio Paulista, que é o shopping, né? Aqui tá um pedaço, logo antes, né? Bem no começo, tá o Paraíso, né? E depois tem a Consolação, né? Que aqui se brinca, né? Aqui em São Paulo, que a Paulista é que nem um casamento, né? Começa no Paraíso e termina na Consolação, né? Enfim... Enfim, né? Há casamentos, eu já vi alguns, que na verdade começam na Consolação e terminam na Consolação, né? Há casamentos que começam no problema e terminam no problema, né? E às vezes é bom que terminam, porque às vezes não terminam, continuam. Então nascem no problema e estão aí ainda no problema. Mas enfim, isso aí é assunto para outro vídeo, né? Quando muito, né? Mas enfim, piadas à parte... O que importa é, o comprimento dela é fácil medir, a largura nem tanto. Eu não vou me arriscar a pegar uma fita métrica daqui para lá, porque eu sei também 5 metros, esquece, não dá, esquece. Tem ciclofaixa, esquece, não dá. Então, o comprimento dá. Então, o que eu fiz, né? Eu fui e voltei ao mesmo ponto. Fazendo isso, eu encontrei 5,2 quilômetros numa medição. Na segunda medição, por incrível que pareça, eu encontrei 4,9. Por que você fez duas medições? É porque na segunda medição eu fui ver as adjacências, né? Que querendo ou não, ela é uma rua, né? Uma avenida, perdão, e ela tem adjacências, ela tem cruzamentos. Inclusive não são o mesmo número, né? Não é o mesmo número de um lado que do outro, né? Um lado tem a mais que o outro, né? Interessante isso. Mas o que importa aqui, né? Isso aí a gente vai ver daqui a pouco. Mas o que importa aqui, as medições que eu fiz foram dessas. Foram 5,2 km e 4,9 km. Lógico, né? Eu fui e voltei. Então você tem que cortar esse número pela metade. Então seria aqui, né? Se eu pegar o número maior, né? Para caber mais gente, né? Para errar para mais, ou seja, é no mínimo tanto. Aliás, é no mínimo um valor. Não, pera, qual seria? É para realmente acertar, né? Para cercar melhor. Olha, eu posso considerar que tem esse número de pessoas aqui. Por mais que tenha menos, é bom considerar que tem um pouco mais, né?
Então aqui a gente pode diminuir isso aqui pela metade e encontrar, eu vou pôr em metros, né? 2.600 metros. Pegar uma medida maior. Mas, quando você pesquisa pela internet, você vai se deparar aí um documento da CET, que é o Boletim Técnico 48, que vai te informar que é uma avenida que possui 2.500 metros. Eu vou me utilizar desse valor aqui, porque ele é o valor oficial. Não vou usar o 2.600. Por quê? Porque eu também marquei do 4.9. Então, a minha medição não é muito confiável, né? Ela é doméstica, ela é caseira. Aqui não, aqui é profissional, aqui é o governo fazendo, etc, etc, etc. Né? Então, esse valor aqui é muito mais confiável. Então, vamos usar esse valor como sendo aí, né, o nosso comprimento. Aí, vamos fazer a largura aqui. Vou pôr um pouquinho mais para trás para ganhar espaço. Como eu disse, a largura, para fazer essa medição de forma doméstica, ela é impossível, né? Ela é pelo menos aí muito perigosa, né? E perigosa e inconveniente, né? Para ficar medindo aí na Paulista ou coisa assim. Então, nesse mesmo documento, nesse mesmo parágrafo, né? Que inclusive, eu vou até colocar aqui o item que ele é, para você buscar direto lá, ó. É o 2.1.3, tá? Você vai logo ver, é logo o comecinho, né, desse capítulo 2 aí, tá? Aí o capítulo 1 é aquela introdução, apresentação, documento, sei lá o quê. Né, o 2 já começa na parte das medidas e tal, né, na parte de material da coisa. E aí, nesse documento, ele fala o seguinte, olha, que a Avenida Paulista, né, possui 2.500 metros de extensão e possui duas pistas de 12,6 metros cada. Veja que pista é cada lado dessa via, né? Então, tem a mão indo para cá, que tem 4 faixas. Aliás, tem 2 pistas e 4 faixas. Mas aqui ele está falando de 2 pistas só. E essa largura é de 12,6 metros. E a volta, né, tem mais 12,6 metros. Então, a largura, a gente já pode falar assim, ó. Ela é 2 vezes 12,6. Mais um canteiro central. De quantos metros? 2,4. E mais? Mais calçadas amplas. Ih, aí complicou. O que é calçada ampla? Dá para pôr calçada ampla aqui e fazer um número? Não, né? Calçada ampla aí é, quando muito, uma expressão. Né? Mas ele deve estar, né? Ele deve estar não, né? Mas ele está se referindo aí a uma largura do passeio, né? Então, nesse mesmo, né, na próxima frase, ele fala assim, olha, tem essas 2 pistas e tem esse canteiro central, e ele tem uma largura de passeio que apresenta 10 metros na maioria dos casos. Então vamos lá, ó. Então ele tem 10 metros na maioria dos casos. Não é em todos os casos. E aí ele fala, olha, tem um máximo de 22 metros em frente ao Parque Trianon e 6 metros entre as ruas Bela Sintra e Consolação. Lá perto aqui, né? Onde eu fiz o retorninho. Então ele tem essa aqui na maioria dos casos, esse aqui num caso único e esse aqui também num caso único, né? Esse sendo menor, obviamente, esse sendo maior, e esse aqui, a maioria dos casos. É a média? Não sei. Não sei. Não sei. Pode ter 15 metros aqui? Pode. Pode ter 11 metros aqui? Pode. Pode ter 8? Pode. Pode ter 5? Não. Não pode, porque o mínimo é 6. Pode ter 25? Não. É no máximo 22. Então tem alguma coisa entre 6 e 22. Mas na maioria dos casos é 10. Mas, como a gente está fazendo uma aula mais completa, esse é o meu objetivo, vamos fazer as contas todos? Vamos. Olha, se eu pego 12,6 vezes 2 mais 12,40 mais 10, né? Primeiro aqui eu vou até escrever quanto eu tenho aqui, né? Só para a gente ter em mente. 27,6 metros. Pode fazer a continha aí, tá? Então é 27,6 mais 10, que vai dar 37,6 metros. Mais 22, que vai dar 49,6 metros. E mais 6, que vai dar 34,6 metros. Então tem uma dessas larguras. Qual largura que eu pego? Qual largura que eu pego? Inclusive, eu não preciso nem pegar nenhuma delas. Eu posso não pegar nenhuma delas, né? Não é isso?
Esse número real? Não. Porque na maioria dos casos. Esse número real? Não. Porque é um caso só. Esse número real? Não. Porque é um caso só também. Então, existe algum número real? Não. Então, eu posso escolher qualquer um? Posso. Dadas as condições, como eu quero errar para mais, né? Como eu quero errar para mais, eu posso arredondar isso aqui para 40. Porque eu pego esse 40, né? Então vou até escrever aqui, ó, 40 metros. Por quê? É um número exato, facilita as contas e é um número que representa um pouco a mais, né, da maioria dos casos. É um pouquinho a mais. Se tivesse sido 38, com 40 também dava para encarar. Então 40 é um número interessante, 50 é um número exagerado, 30 é um número ruim, é um número baixo, vou errar para menos, né? Então eu não quero errar para menos, eu quero errar para máximo. Na melhor das hipóteses, eu tenho esse número, ou menos, entendeu? É isso que eu quero fazer. Então, a nossa paulista, ela vai ser esse retângulo aqui, que eu vou desenhar aqui, que tem 2.500 metros de comprimento por 40 metros de largura. Aí, qual que é a área que eu estou imaginando aqui? Imaginando, né? Construindo, né? Ó, a áreazão, né? O azão vai ser um vezes o outro, né? Eu vou escrever aqui de novo. 2.500 vezes 40 é a mesma coisa que 25.000 vezes 4, né? Então dá 100 mil. Não é isso? Então a área da Paulista é essa aqui, ó. 100.000 metros quadrados. Esse é o número que eu vou usar. 100.000 metros quadrados. Aí agora a gente vai ver as adjacências, né? Que são ali os cruzamentozinhos que vão fazer parte aí da Avenida Paulista, né? Porque o comício, o show, a manifestação envolve essas ruas, né? Essas ruas não são fechadas, né? Ainda bem, inclusive, né? Mas a gente vai fazer na outra folha essa análise também. Beleza? Então, por enquanto, a gente tem uma área de 100.000 metros quadrados. Agora a gente vai ver, vai ver quanto eu vou poder somar isso aqui.